Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu estava sozinho em casa quando aquele rapaz bateu palmas no portão perguntando pelo meu pai. Disse que tinha ficado sabendo que o pai estava precisando de alguém para ajudá-lo na obra e que estava muito interessado no emprego. Meu pai era mestre de obras, aliás, é até hoje. Olha, eu escutei as palavras desse rapaz que para mim era completamente desconhecido, mas prestei mais atenção no seu rosto. Meu Deus, que rapaz bonito. Aliás, eu disse que não o conhecia, mas não sei, eu tive a impressão de que já o tinha visto em algum lugar, embora não lembrasse de onde. Mas bonito, bonito, bonito. De qualquer maneira, meu pai realmente estava precisando de alguém para ajudá-lo. E quando aquele rapaz veio bater palmas justamente no nosso portão, eu tive aquela sensação de que talvez já o tivesse visto, embora não soubesse de onde. Acabei indicando onde ficava a obra em que o pai estava trabalhando. Aliás, não era muito longe dali. E pedi que ele, o rapaz, fosse lá conversar com o velho. Ele sorriu, agradeceu, perguntou meu nome e se apresentou como Jair. Repito, um rapaz bonito, sabe, simpático, sorridente. Sabe quando você olha para a pessoa e tem a sensação de que é uma pessoa de bem com a vida? Cheguei a ficar ali no portão, olhando ele se afastar. À noitinha, quando meu pai chegou, comentei com ele do Jair. Perguntei se ele tinha ido lá conversar sobre emprego. E ele falou que sim, que tinha conversado com o moço. E que os dois estavam assim em entendimentos. Eu quis saber se daria certo. E o pai falou que provavelmente sim. Que tinha sido indicação de um conhecido e que o rapaz já tinha até trabalhado naquela tarde. Que só por aquelas poucas horas já tinha dado para perceber que se tratava de um cara bom de serviço, que não fazia corpo mole. Olha, fiquei feliz, até porque aquilo significava que ainda poderíamos nos ver de novo. Isso, no entanto, demorou mais 2 semanas para acontecer. Lembro que o pai o efetivou no serviço e, vez ou outra, comentava alguma coisa sobre ele em casa. Embora, repito, ainda tenha demorado bastante para a gente se ver novamente. Lembro que foi num sábado. Eles chegaram juntos em casa. Meu pai queria que ele o ajudasse a colocar os materiais na caminhonete. E eu fiquei ali, na janela, olhando tudo acontecer. Não posso negar que quando vi, meu coração bateu forte. Aliás, eu ainda estava ali dentro de casa, quando vi o pai pronunciando o nome dele, do Jair, lá fora. E bastou isso para eu me transformar por inteiro. Notei que ele também me lançou assim um olhar de interesse e um sorriso, me fazendo sentir um arrepio. Fiquei ali na janela o tempo todo. Meu pai deve até ter percebido alguma coisa. Primeiro, porque ele me conhece. E segundo, porque eu notei que a certa altura chegou a me olhar assim de cara feia. Mas acabou ficando tudo por isso mesmo. A verdade é que a cada vez que a gente se via, eu e o Jair, parece que eu gostava mais dele a cada encontro. Mesmo sem me dar conta, estava me apaixonando pouco a pouco por aquele rapaz, que, repito, eu não conhecia até bem poucos dias. Até aquele dia quando ele apareceu lá no portão, batendo palmas e perguntando pelo pai. Para falar a verdade, até minha irmãzinha caçula, que nem entendia nada dessa coisa de amor, de paixão, notou que eu estava caidinha pelo Jair. Porque sempre que ele aparecia ali em casa, eu me derretia toda. Sabe quando você parece que muda o comportamento? Um dia, minha irmã comentou
que a gente estava namorando. Sabe aquele comentário bobo de criança? Então, ela comentou, falou assim, sem querer. O problema é que eu não sabia nada a respeito dele, nem se era casado ou se tinha namorada. Eu só sabia, na verdade, o seu nome e que trabalhava na obra com o pai. E como nunca havíamos tido oportunidade de ficar a sós, continuei sem saber, até que um domingo, para minha tristeza, olha, eu vi uma cena que acabou comigo. Eu tinha combinado de sair com umas amigas. Ficamos de nos encontrar. Só que, no que cheguei no terminal e desci do ônibus, me deparei com o Jair na fila, atarracado na cintura de uma mulher. Sabe, uma mulher que eu também nunca tinha visto no mundo. Se bem que isso era um detalhe que pouco importava. Olha, cheguei a sentir até uma tontura. Imagine como que eu me senti olhando para aquela cena, que para mim foi grotesca. Até ele ficou desconcertado quando me viu. Sempre que a gente se via, a gente ficava se paquerando assim, se olhando. O que me fez até pensar que ele também estivesse interessado em mim. Só que agora, diante daquela cena, ele na fila do ônibus, abraçando aquela mulher, sabe, caiu tudo por terra. Olha, eu fiquei tão desconcertada. E ele também ficou com a maior cara de tacho. Eu percebi. Olha, aquilo estragou o meu dia. Desisti até de ir encontrar as meninas, de tão chateada que fiquei. O detalhe foi que ele não embarcou naquele ônibus com aquela mulher. Apenas ela. E tão logo ficou sozinho, como eu ainda estava ali no terminal, ele se aproximou de mim, todo sem jeito, me cumprimentou, perguntou onde eu estava indo. Só que em vez de responder, eu quis saber quem era aquela mulher que estava com ele. E foi então que ele falou, assim de maneira bem... Quem é a Márcia? Ah, é um rolo aí, nada mais do que isso. Ele notou que eu fiquei com ciúme. Apesar de não termos nada um com o outro, de nunca termos sequer conversado sobre namoro, paquera, etc., ele percebeu que eu tinha ficado com ciúme. De todo modo, ficamos ali conversando, até que ele me convidou para irmos tomar alguma coisa num lugar ali perto. Apesar de ter ficado triste com aquela cena, acabei aceitando o convite. Voltamos a conversar sobre aquela mulher. Ele repetiu que não tinha nada de sério com ela, que era só um rolo. E para minha surpresa, do modo mais inesperado do mundo, de repente se aproximou de mim e me beijou. Apesar da zanga, e apesar de ainda estar chateada com aquela cena anterior, acabei correspondendo ao seu beijo. Até porque, desde que o tinha conhecido, era tudo o que eu queria fazer. Não pensava em outra coisa. E não foi apenas aquele primeiro. Foram tantos beijos que a gente trocou aquela tarde, até que ele, a certa altura, me confessou: olha, eu gostei de você desde que te vi pela primeira vez. Só que além de ser filha do patrão, você nunca me deu bola, né? Nunca te dei bola? Mas como não? Eu vivia te olhando, te dando sinais. Só faltava me atirar nos teus braços. Você que nunca tomou iniciativa. Tá certo, você tem razão. Nunca tomei iniciativa, né? Pois estou tomando agora, então. Falou aquilo e me beijou novamente, me apertando tão forte que eu pensei até que fosse sufocar. Aquela foi apenas a primeira de muitas vezes que ficamos juntos. Ele, inclusive, me prometeu que terminaria aquele rolo, para usar a expressão que ele usava, com aquela tal de Márcia, com quem eu o tinha encontrado no terminal. Até porque, segundo ele mesmo confessou, só tinha cabeça e olhos para mim. Só que por medo do meu pai mandá-lo embora,
ele achou melhor a gente namorar assim, escondido. Porque precisava do emprego. Estava difícil de conseguir emprego. E ele não queria, de repente, rasgar o próprio cartaz em relação a meu pai. E eu não queria que fosse assim. Confesso que minha vontade era de namorar, mas namorar para todo mundo ver. Queria que fosse tudo às claras. Queria sair com ele, numa boa, passear de mãos dadas, namorar lá em casa, na frente do portão. Mas ele achou melhor não. Pelo menos durante algum tempo. Pro pai não ficar sabendo. Fazer o quê? Eu já tinha 19 anos na época. Mas sabe, me senti uma adolescente, fazendo algo escondido dos meus pais. Não fazia sentido. Lembro que a nossa primeira vez foi a coisa mais linda que se possa imaginar. Ele era realmente a coisa mais importante que já tinha acontecido na minha vida. E depois dessa nossa primeira vez, tive a certeza de que estava mesmo apaixonada. Nosso romance, apesar de ser escondido, corria às mil maravilhas. Eu nunca havia estado tão feliz em toda a minha vida. Até que numa quinta-feira, lembro que eu estava em casa, quando o pai chegou, assim, todo nervoso, sabe, aquele alvoroço. Eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. Perguntei, o que foi, pai? E sem sequer imaginar o impacto que aquela notícia teria em mim, ele logo jogou a bomba. Você não vai acreditar. Parece que, não sei o que aconteceu, mas o Jair se machucou lá na obra. Parece que a coisa é séria. Deve ter quebrado a perna, sei lá. Pai, mas o que o senhor está falando? Então, ele caiu do andaime. Coitado. Não morreu por sorte. Mesmo assim, foi pro hospital de ambulância. Mas como que foi isso, pai? Como que ele tá? Olha, não sei como meu pai não notou nada de estranho naquela minha reação. Porque eu fiquei desesperada com aquela notícia. Ele, no entanto, não soube dizer muita coisa. Apenas que os familiares do Jair tinham sido avisados e que depois iria procurar saber mais notícias, mas que por hora a única coisa que sabia era que ele tinha sido internado. A coisa não tinha sido pouca coisa não, tinha sido uma queda feia. Além da preocupação com o Jair, eu percebi que o pai também estava nervoso por medo disso acabar trazendo alguma complicação trabalhista para ele. Olha, só eu sei como que eu fiquei. O pior era ficar sem notícias, sem saber o que estava acontecendo de fato. Até que à noite, meu pai voltou com mais informações, só que juro, nunca imaginei que fosse escutar aquilo. A primeira notícia até que foi boa, mas a segunda me deixou completamente sem chão. Lembro dele falando, parece que ele tá melhor, viu? Foi só um susto mesmo. Quebrou o braço, umas costelas, mas não atingiu nenhum órgão interno. E também não chegou a bater muito forte com a cabeça, porque você sabe que nesse tipo de queda, né? Bater com a cabeça às vezes pode ser fatal. Puxa, que bom, pai. Que bom, mas o senhor falou com ele? Não, com ele não, mas conversei com a esposa dele. Olha, eu escutei aquela palavra e chegou a me dar uma vertigem. Senti uma moleza tão grande no corpo todo. Será que eu tinha escutado direito? Como assim esposa? O Jair não tinha esposa. Tinha uma namorada. Na verdade, nem namorada era. Era um rolo, como ele mesmo dizia. Mas, segundo tinha me contado, já havia terminado com ela. Fosse o que fosse que os dois tivessem. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Procurei saber mais coisas com o pai, mas ele também estava nervoso, preocupado, imaginando que
aquilo pudesse dar alguma complicação para ele, a única coisa que ele me disse com certeza foi que o Jair estava internado no Hospital do Trabalhador. E diante daquilo tudo, acabei dando um jeito de ir até lá, saber daquela história, pessoalmente com ele. E também para ver se conseguia ver o Jair, saber se ele realmente estava bem. Resumindo, acabei topando com aquela mesma mulher lá do terminal, aquela mesma que o Jair estava segurando pela cintura. Olha, eu olhei para aquela mulher e não sei nem explicar o que eu senti. Eu podia ter dado meia volta, mas já que estava ali, eu precisava saber com certeza os detalhes daquele rolo todo. Criei coragem, me aproximei dela e me apresentei. Falei que era filha do Valdemar, patrão do Jair, que tinha sabido do acidente que ele havia sofrido. Perguntei se ela sabia como que ele estava, que era o pai que queria saber, e ela me tratou assim normal, me passando as mesmas informações que o pai já tinha me passado. E foi então que, mesmo temendo pela resposta dela, eu tinha de perguntar. Eu precisava perguntar. E você? O que você é dele? Namorada? Quem, eu? Não. O Jair é meu marido. Aquilo caiu como uma bomba sobre a minha cabeça. O que o meu pai tinha contado era verdade. Aquele dia lá no terminal, quando flagrei os dois, sabe, na fila do ônibus, ele tinha mentido para mim. Falou que não tinha nada de sério entre eles, que era apenas um rolo. Chegou a prometer que nunca mais iria vê-la de novo, depois que a gente começou a ficar junto. Agora estava explicado por que ele pediu pra gente namorar escondido. Não era por medo do meu pai, ou de perder um emprego. Quer dizer, até podia ser também. Mas o seu medo maior era da mulher acabar descobrindo tudo. Pois acredite, quem quiser, até filhos eles tinham, os dois. E dois ainda por cima, um casal. Ela mesma acabou me contando. Eu fui perguntando, e sem desconfiar de nada, ela foi abrindo o jogo. Fiquei ali olhando para a cara dela e me perguntando, por que ele mentiu desse jeito para mim? Meu Deus, tudo aquilo que ele falava quando estávamos juntos era tudo mentira. Ele nunca tinha gostado de mim, gostar de verdade, nunca. Vivia dizendo que sim, mas era mentira. Nunca esteve apaixonado. Falava isso só para me iludir. Se aproveitar da situação. E outra coisa que eu não canso de me perguntar é como consegui ser tão idiota. Se bem que apaixonada como estava, eu acreditaria em qualquer coisa que ele me dissesse. Pedi que ela dissesse para ele que eu havia estado ali, no hospital. Não falei meu nome. Disse apenas que era filho do Valdemar. Para ele saber que eu tinha descoberto tudo. Ele não voltou mais a trabalhar com meu pai. Até porque o pai acabou arranjando outro ajudante e mesmo depois que se recuperou, eu não voltei mais a vê-lo. Até porque ele nunca mais me procurou. Deve ter entendido tudo, né? Até porque qualquer um entenderia. Se a mulher dele comentou de mim, ele naturalmente deduziu que eu já sabia de tudo, inclusive das suas mentiras. Não vou dizer que não sofri. Sofri e sofri bastante, porque estava tão apaixonada. Na verdade, estou sofrendo até hoje, porque mesmo não querendo, ainda continuo gostando desse safado.
sentindo falta dele, morrendo de vontade de vê-lo de novo. Mas sei, lá no meu íntimo, que foi melhor assim. Porque ele era casado, tinha filhos com aquela mulher. Nunca esteve apaixonado por mim. Pelo menos não de verdade. E prova disso é que nunca mais me procurou, mesmo depois da alta do hospital. Para minha tristeza, amor e paixão nunca existiram de fato. Pelo menos não da parte dele. Eu sim o amei. Só que amei sozinha. Somente eu me apaixonei. De mim, só o que ele queria era diversão, sexo, prazer, uma aventura e nada mais. E eu, bobinha, gostei dele de verdade. E cheguei a sonhar. Até com casamento. Dá pra entender? Sabe, é tão difícil quando a gente se apaixona. Porque fica tão boba, sonha com tanta coisa que tá tão longe da realidade. Mas, enfim, vivendo e aprendendo, né? Me apaixonei de verdade. Sonhei com coisas que nunca vão acontecer. Enquanto ele só se aproximou de mim para se divertir. E agora só me resta esquecer. Tirá-lo do pensamento. Tirar esse homem para sempre, de forma definitiva, aqui do meu coração.